Entra no agora o Inova Ceará e sempre com um convidado que faz diferença no mercado, que gentilmente tira um momento ali da agenda dele lotada. Inclusive hoje ele está doente, mas queria agradecer a disponibilidade de Luiz Donizete, CEO, presidente, dono, fundador. Tem várias nomenclaturas hoje que o mercado criou, né? Do grupo LD, que tem várias frentes. Ao decorrer do programa nós vamos trabalhar algumas. Mas antes de mais nada, ótima tarde para você, Luiz. Seja bem-vindo a Dom Bosco. Boa tarde para você, boa tarde a todos, né? E para mim é um prazer estar aqui, né? Mesmo doente, eu não poderia deixar de comparecer, né? Contribuir, provocar alguém que está em casa, o empreendedor, o profissional liberal, o profissional de CLT, quem está querendo, está com aquele frio na barriga. Frio na barriga é característica de quem está começando. O grupo LD hoje é uma hold, tem várias frentes, está em vários estados do país. Começou, a Stand Show vai fazer 3 décadas. Foi em 98? 28 anos, né? Stand 28 Show. anos, está perto de 3 décadas, em 98. Isso. Nós estamos falando de quase 3 décadas. Ainda te dá frio na barriga, Luiz? Cara, O dia a dia? é você que tá dizendo aí que o frio na barriga é de iniciante, né? Eu acho que o frio na barriga, cara, para quem empreende no Brasil, ele é uma constante, né? Tá Então, todo dia, né? se você tem o mercado brasileiro, ele é um mercado totalmente instável, né? Então, você não tem a mesma segurança de alguns mercados mais desenvolvidos, né? Não. Então, por conta dessas inconstâncias, né? Você tá toda hora com frio na barriga, toda hora. Você No tem que ser terreno muito, incerto, né? você tem que ser muito ousado, mas o frio na barriga, ele é constante, né? Eu acho que é diário. Eu gostei dessa tua percepção porque o presente dele tá aparecendo. Não, pode deixar. Esse é o pessoal que tá no YouTube. É, Luiz Donizete, presidente do grupo LD. Cara, frio na barriga, realmente você falou um traço importante, porque todo dia, de tédio, o empresário brasileiro, ele não morre. Porque todo dia. Tem um fenômeno macroambiental, para quem não entende a nomenclatura, são fenômenos incontroláveis. Por exemplo, passamos por uma pandemia, vem um marco regulatório, como está em vigor aí, por exemplo, a escala 5x2. Mas também tem os desafios micro, que são aquelas variáveis que o empresário ele controla, né? É dentro do seu mercado. Dentro desse contexto, a gente lidera muita coisa, você lidera muita coisa, muitas empresas. Mas nesse terreno de incerteza, vê esse insight agora, quando você falou, nesse terreno de incerteza de quase 3 décadas. E quando a gente está passando por um momento de dificuldade, quem é que lidera? Quem é que lidera o empresário que corre esse risco aí, hein, Luiz? Traz esse desabafo aí pra gente. Cara, assim, não é por estar na Rádio Dom Bosco, né? Mas eu acho que assim, a gente, né, hoje a galera tem esquecido muito essa coisa da fé, né? Dessa coisa divina que anima a gente, né? Essa coisa toda. Então eu acho que uma das coisas que mantém muito a gente é a fé, né, cara? É essa coisa, né? Deus, eu acredito em Deus, entendeu? Então isso é uma coisa que anima muito a gente. E assim, um dos grandes pilares para mim, cara, é a família, né? Então a família eu acho que é um lugar, né, que a gente, né, sempre pode recorrer e na minha opinião, é um dos grandes pilares da sociedade, né? Então, é, aí você tem o próprio trabalho em si, né? Eu sou um cara que gosta de trabalhar, né? Então o trabalho me anima, sabe? Ver os clientes, né, satisfeitos com o trabalho, né? Você de repente está através, né, do contexto todo melhorar a comunidade, as pessoas, né? Então isso eu acho que anima, né? A realização, né? Isso é É um bacana. conjunto, né? Sim. Tem essa questão da empatia, você trouxe aí nesse gancho final sobre a percepção social, essa questão da comunidade também é importante, porque na realidade nós estamos falando de pessoas. Pessoas. Luiz, tua empresa cresceu muito, hoje está em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte. A matriz foi aqui no Ceará, não é isso? Matriz no Ceará. A gente sempre está falando de pessoas. Me tira uma dúvida aqui. Essa aqui é uma pergunta bem particular. Nessa tua trajetória, eu sei que tu tem esse DNA do contato direto com os teus colaboradores, está ali no treinamento, está no dia a dia, está acompanhando, para que tenha excelência e essas pessoas também se desenvolvam. Ensina para quem está nos escutando agora em casa, que está empreendendo, o
que é que tu consegue enxergar na pessoa que um currículo não mostra? Cara, é assim, ensinar é uma pretensão, né? Mas assim, o que eu posso dizer, cara, é que a gente tem deixado um pouco de lado essa coisa da humanidade, né? Então, os valores acho que são importantes, né? Acho que quando você traz alguém para perto de você, independente se é para trabalhar ou seja para qualquer coisa, eu acho que ele tem que estar alinhado com a sua cultura, alinhado com aquilo que tu pensa, tá entendendo? Porque é, se tiver uma coisa destoada, né? É aquela coisa, eu tô puxando para cá, tu tá puxando para lá, então a coisa não vai, né? Então acho que a pessoa tem que estar alinhado com você. Então os valores são muito importantes. E eu acho mais essa coisa da humanidade, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu já não faço mais seleção, né? Mas no início lá da empresa, eu sempre fazia questão, né? Que todo mundo que entrasse, ele fosse lá na minha sala e eu falava para ele sempre assim, olha, cara, esqueça, né? Os lugares que você já trabalhou. Eu sei que você entende de montagem, porque a primeira empresa foi stand show, né? Porém, aqui nós trabalhamos diferente. Nós temos uma outra pegada, entendeu? Então, eu fazia questão de eu mesmo dizer para ele como era o formato da gente, né? Então, essa coisa aí, cara, é muito do olho no olho. Eu sou um cara muito da energia, né? Sentir a pessoa, entendeu? Então, É bem legal, é bem legal. E até uma pesquisa, né? Você conversar com a pessoa, que a pegada é diferente. Tá? sim, Eu não estou desvalorizando o que você aprendeu na sua trajetória. Até porque forma isso foi alguma. um mecanismo técnico para você chegar Sim, até aqui. sim. Mas a gente tem outra pegada, uma outra visão de mundo, uma outra forma de se posicionar. E posicionamento é importante, Luiz, para o empresário, para o profissional liberal, para o CLT, para o ser humano em si. Não só para as empresas, mas para a vida. Você já puxou aqui por 2 vezes esse exemplo. Esses conceitos que você traz servem também para a vida. É. E me diz uma coisa, se o Luiz lá de hoje pudesse voltar lá para a estante show de 98, cara, o que é que tu diria, o que é que mudou, o que é que tu enxergaria de diferente em todas essas 3 décadas de transformação? As pessoas normalmente costumam dizer assim, não, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo igual. Isso é uma grande mentira, né, cara? Então, assim, a, a minha música preferida é Primeiros Erros, né, do Capital Inicial, na realidade, Kiko Zambianchi, né? Então, se a gente pudesse voltar no tempo, né, e corrigisse as falhas da gente, seria maravilhoso, né, cara? Mas não é possível. Mas ah, talvez, cara, olhasse para a gestão antes, entendeu? Porque assim, quando eu comecei stand show, eu comecei stand show do nada, entendeu? Então eu não tinha a expertise, o know-how que eu tenho hoje, né? Então eu fui na raça, né? Então a stand show eu fiz ela ali No peito e no na raça, pavilhão, como a né? gente Então usa. eu não tinha os conhecimentos, né? Eu não sou um cara que sou formado, eu não tenho informação, né? Tem a Então, principal que é a da vida, né? Do dia a dia, a experiência. lá atrás, quando eu morava ainda em Jundiaí, eu entrei na faculdade de administração e aí apareceu uma oportunidade do meu primeiro empreendimento, entendeu? Então eu, né, sem pensar, eu, né, deixei tudo e fui empreender, né? Então, aí depois, cara, não é uma coisa sem volta, né? Aí nunca mais tive tempo para voltar. Mas eu sempre fui um cara que sempre procurei estar Tato. aprendendo, estar olhando, sou um cara muito observador, entendeu? Então eu sempre olhava para onde que a galera não tá indo, entendeu? Normalmente o cara quando entra no mercado, ele fala assim, não, o que que a Instant Show tá fazendo? A Instant Show sempre foi uma empresa que ela era seguida, né? Eu olho, cara, mas eu gosto de pensar de uma coisa minha, entendeu? Então eu tenho sempre essa coisa, né? Hoje eu tenho vários negócios, por exemplo, em cada negócio eu sempre tento trazer um diferencial, né? Você tem que observar quem já está, porém eu acho que você tem que olhar o que que não estão entregando, né? Então a gente tem hoje um público muito exigente, né? Hoje você não consegue mais, né, enganar o público, né? Então você tem que realmente trazer coisas diferentes. E eu acho que isso aí é uma grande diferencial nosso a nível de mercado. Entendeu? A gente sempre tenta trazer uma coisa nossa, uma coisa diferente, né? É engraçado essa coisa diferente. O Luiz Donizete, pessoa física, ele é um cara inquieto, porque você tem a Instant Show, que é um sucesso, é um grande case e orgulho do povo cearense, que emprega milhares de pessoas, não está mais só na cidade de Fortaleza. Mas você tem outras áreas, você tem empresa de comunicação,
Você tem empresa do segmento pet, a variabilidade, a mudança, o comportamento é o mesmo ou cada mercado foi te ensinando e tu se adaptando a ele, Luiz? Cara, eu vou usar aqui né, a frase do Jorge Paulo Lema, né, no Sonho Grande, que ele diz: quando você trata de gestão, todas as empresas são iguais, tá entendendo? Então, você tem, né, pessoas e processos. Organização, cara, qualquer empresa, ela só é apenas pessoas e processos. Então, se tem isso aí organizado, vai dar certo. Agora, tem, cara, as particularidades do negócio, né? Então, você pega, por exemplo, o segmento de eventos. Para mim, é, não é que foi fácil, né? Mas como eu vivia o dia a dia, eu tava ali o tempo todo, entendeu? Então, eu participava de tudo, né? Atendimento ao cliente, aí a desenvolver o projeto, né? Eu que comprava os materiais para construir, eu que levava a Que é a galera. realidade do empresariado brasileiro, né? Sim, sim. Agora, Uma parte. nos outros negócios, não, né? Os outros negócios eu tive que aprender, né? Então, você pega, por exemplo, hoje né, a Nagaura, né? Que é uma distribuidora de produtos orgânicos. Então, eu tive que aprender na raça de novo, né? Então, aí, tem as particularidades, né? Mas eu acho que, em regra geral, a base, ela é a mesma, né? Gestão, você tem que... Hoje não rola, né? Você tem que olhar isso. Antigamente a gente Gestão em tinha, pessoas, né? a gente tinha empresas, né, que perpetuavam durante muito tempo, que nem sempre eram organizadas, né? Hoje, cara, Hoje não esqueça. dá por conta da concorrência, né? Sim, sim. O mercado hoje não perdoa amador, cara. Ou você se profissionaliza, ou você realmente não consegue durar, entendeu? É verdade. E ele falou aqui, Diego, agradecendo a presença do Diego Amorim, faz uma assessoria de imprensa brilhante. Ele falou que as outras empresas dele não, embora ele tenha que ter se adaptado ao mercado. Mas já existe uma estrutura, já existe um aprendizado que veio lá da Stunt Show. Mas ele falou que na Stunt Show ele foi de fato pro operacional. Ia comprar o maquinário, talvez ia montar lá, ensinava a galera que ele ia contratando, estava no evento. Isso, gente, é trabalho. É trabalho. A gente sempre tem esse compromisso de bater na tecla. Porque eu tenho uma preocupação muito grande, Luiz Donizete, com essas fórmulas mágicas, mirabolantes. Até a época do meu avô e do meu pai, o segredo de você se destacar era muito esforço. Tô nem falando de talento, tá? Uhum. A gente não tem nem a obrigação de ter talento. Mas ter disciplina é uma obrigação nossa. Sim, sim. A fórmula é essa mesmo, repetir, trabalhar e não olhar para o erro como um aprendizado, mas não ficar travado nele, sempre continuar. Cara, o que você tá falando de formas, essas, né? Todo mundo hoje quer entender Tem uma de fórmula tudo, né, cara? mágica, Então, é. né? A galera aí, né? Porque tem uma questão que é a autoridade, né? Então a galera hoje nas mídias sociais, porque nós temos dois mundos, né? O real O real. e nós temos o mundo das mídias sociais, né? Que o cara vai lá e fala o que ele quer e tal, entendeu? Eu acho que a prática, cara, não é tão simples assim, entendeu? Eu pego, por exemplo, né, o nosso momento de transição, né? Hoje eu tenho o Lucas, né, que está sendo inserido, né, principalmente na stand show, né? Ele não está ainda olhando muito pro grupo por conta de ser muito grande e tal. Então, ele tem já essa pegada né, da faculdade, né? Então, é importante isso, né? Então, isso aí é legal. Porém, cara, você precisa de ter alguém que entenda lá como é que funciona a coisa, né? Então, eu acho que esta junção é que é bacana. Você pega todo esse Lucas é teu conhecimento. filho, né? O Lucas é meu filho, Tá. né? Então, é, e eu acho que essa soma que é legal. É a experiência, né, que você adquire, que aí isso... Imagine como é que eu vou passar 28 anos de trabalho, né? Então, não é... Eu não, eu não só via a coisa acontecer, não, eu participei, entendeu? Eu viajava com a galera, entendeu? Eu, né, comia quentinha com eles no pavilhão, conhecia todo mundo pelo nome, entendeu? Então eu aprendi tudo, né? Eu observava, por exemplo, as empresas que tinham um acabamento melhor do que o da gente, né? Porque o stand, ele é muito isso, né? Detalhe, né? Acabamento, entendeu? Então eu olhava, o que que esse cara tá fazendo diferente? E ia aprendendo. Então, né, quando você sai da faculdade com todo esse seu conhecimento, né, de gestão da parte teórica, é importante que você tenha alguém
para passar isso, né? Porque ele não vai ficar 28 anos até aprender, né? Então, acho que essa liga que é bacana. É legal, vários pontos ele trouxe aqui, Diego, contando essa história. Né? A gente fala de conceitos através de histórias. Isso é o que mais retém a atenção das pessoas, principalmente numa época de tanta comunicação. E aí você também tem propriedade, já que tem empresa que fala sobre comunicação. O Lucas tem a oportunidade de ter uma construção, uma jornada de vida diferente da do Luiz. Hoje ele tem a oportunidade de fazer uma faculdade. Isso é muito legal. E a gente não precisa separar. Isso é uma consequência do Luiz que foi lá trabalhar. Era esse ponto que eu queria chegar. Que você contou através da sua história esse conceito. Porque empreender... Ótima tarde, padre Magno por aqui. Pode, se quiser vir participar do nosso debate, padre. O empreender, para não perder aquela linha de raciocínio, não tem nada desse glamour que a gente compra esse conceito, essa ideia na internet. Empreender é o dia a dia, é o trabalho, é o esforço, é a dedicação, é a repetição, é tentativa e erro, é ir para a linha de frente, é construir, é trabalhar. Por que eu estou falando isso também, Luiz? Porque me passa a sensação que está se criando uma dicotomia, sabe? Empregado versus empregador. Que o mundo, desde que é mundo, sempre teve isso, né? Homem contra mulher, esquerda contra direita, enfim, por aí vai, ideologias afora. Mas os resultados, eles são feitos de muito esforço. Os resultados são feitos de muito esforço. O Grupo LD hoje, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e mais outros estados por aí. Tem aqui nosso vizinho, Rio Grande do Norte. E ele é resultado daquele Luiz lá de 98 que foi para a linha de frente, que foi trabalhar, desmistificando esse conceito de glamorização. Aí deixa eu te perguntar, depois que eu fiz aqui uma reflexão grande, o entrevistado é tu. Quase não pode... Uma curiosidade, o mercado de São Paulo apresenta aspectos diferentes, por exemplo, ainda do nosso do Nordeste? Assim, o Brasil, cara, ele é muito grande, né? Então, e é muito diferente, né? Eu sempre digo que, né, muitas empresas multinacionais, quando vieram para o Brasil, né, se deram mal porque quiseram interpretar da forma como sendo uma coisa única, e não é, né? Então, é muito diferente. Cada região tem suas particularidades. O que tem de diferente em São Paulo? Ele é um mercado mais profissional, né? Sem querer ficar com essa coisa do bairrismo, né? Porque às vezes, né, a gente vai falar qualquer coisa de um lugar e outro, as pessoas vão muito para essa coisa da defesa. Eu não vejo ninguém melhor que ninguém. O que eu digo é que é um mercado mais profissional, né? Então, já tem mais tempo, né? Então, isso que é o grande diferencial, né? Porém, né, você olha, né, por a gente montar no Brasil todo, eu vejo que hoje, cara, praticamente todas as regiões elas estão se desenvolvendo também, né? Você vê o Nordeste hoje, não é aquela ideia, né, antiga, do né, sertão. do sertão, né? Eu mesmo, quando eu vim de São Paulo para Fortaleza, eu cheguei aqui, eu me assustei. Eu olhei aquele negócio e falei, meu Deus, é desse tamanho, né? Porque naquela época não tinha, né, toda essa divulgação que tem hoje, né? Então eu falei, caraca, então naquela época a gente não tinha noção de como é que era o Nordeste, cara, né? Então, e hoje a gente vê, né? Eu ando aí por tudo quanto é canto e todo lugar está se desenvolvendo demais. Mas São Paulo ainda tem essa coisa de estar um pouco à frente, né? É porque a concorrência, São Paulo é o centro. Não O dá centro para do comparar, Brasil, você vai né? comparar São Paulo com qual região do Brasil? Não tem, você vai comparar São Paulo, né, com Nova York, né, Isso. com É a megalópole, Europa, né? né? Então é muito grande, né, cara? Embora a concorrência hoje no Nordeste, principalmente, ela precise performar de forma profissional, porque a concorrência está aí, na palma da mão, com celular. E aí a gente já está falando de um outro modelo de comunicação. E tem a Impressione também. São quantos braços dentro do Grupo LD? Cara, na realidade, até dar uma correção com relação à Impressione, né? Na realidade, a marca, né, do evento é a Stand Show. Porque a gente tem a Impressione, a 2LA e a Stand Show, que ela está nesse grupo, nesse nicho dos eventos, né? A gente tem a distribuidora, né, de produtos orgânicos, que é a Nagaura. A gente tem a Paguete, que é uma indústria, né, de massas e molhos, né? A gente tem a Pronto Sign, né, que é uma empresa trabalha na venda mesmo dos materiais da comunicação visual, né? Que a Impressione, a comunicação visual,
montei ela, eu trouxe ela com esse nome lá atrás, ainda quando a gente estava, né, Era para uma solução para o diversificando. teu próprio negócio. Sim, porque a gente hoje, é, não hoje, né? Há muito tempo, foi uma pegada que fez com que a gente também saísse muito na frente, foi porque a gente oferecia tudo, entendeu? Então, com essa, por ter tudo, todos os setores dentro, isso facilitou para que a gente conseguisse ter uma qualidade maior, né? Então, eu nunca dependi de ninguém, né? A gente sempre teve o mobiliário, a logística, a comunicação visual, a marcenaria, a serralheria. Então, a Eu, gente enquanto cliente, encontrava a solução no só tudo, lugar. tudo. Então, eu podia, né, uma vez que, né, tivesse o seu projeto, eu fazia todo, né? Então, isso trouxe, assim, uma qualidade diferente para a gente. Como diferencial competitivo, né? Sim, sim. Agora tu me fala que começou com a realidade de todo empreendedor, para inspirar quem nos ouve nesse momento. Começou, tava lá, tava junto na hora do almoço com o pessoal, no pavilhão. E hoje virou uma road que está espalhada no Brasil todo. Não tem mais como ter esse contato olho no olho, né? Sim. E quanto maior cresce uma empresa, mais necessário, nos dias de hoje principalmente, é a questão de uma cultura forte. Como é que o Luiz Donizete faz para essa cultura ser perpetuada dentro do Grupo LD? É o que eu te falei, cara. A principal é gestão, né? Se você hoje não focar em gestão, treinamento da liderança, treinamento dos colaboradores, você vai perder isso, entendeu? Ah, pós-pandemia, cara, eu notei que a gente estava, inclusive, com essa pegada, né? Eu entendi que a gente estava perdendo um pouco o contexto, né? Então a gente teve que voltar a investir em gestão, voltar a trabalhar muito essa coisa da cultura para poder realmente voltar àquela conexão. Que é o que você falou, né, cara? Antigamente eu tava ali, todo o tempo que o pessoal sabia o nome da mulher do cara, dos filhos do cara. Então isso não tem mais como. Porém, você pode manter algumas coisas. Então eu, por exemplo, almoço na empresa, né? Então eu almoço lá, né? A gente tem uma coisa que é a coisa do celebrar, entendeu? Então eu tenho essa pegada minha desde lá de trás. Então, sempre quando a gente entregar um evento, eu pagava um churrasco pessoal, a gente, né, ia para um restaurante e tal, e a gente mantém isso, né? Então a gente tem festas lá sempre, né? E eu acho que isso aí, esse contato, ele faz, cara, com que o cara te veja de uma forma diferente, né? Então, eu não sou um cara distante, eu não gosto de líderes, né, que eles queiram se colocar como superiores, entendeu? Então, lá na empresa a gente tem uma filosofia de que todo mundo tem direito a falar, né? Todo mundo tem direito a ser você mesmo, e tal. E eu acho que essas coisas básicas, pequenas, né, elas fazem com que você mantenha mais conectado, entendeu? É verdade. Não precisa inventar a roda e nem usar uma frase de efeito num quadro pendurado. Claro que É não. você, são as boas práticas. Agora o Diego riu, mas são as boas práticas. O próprio Luiz ele está sendo bem sincero desde a primeira resposta. Hoje eu já não consigo mais. Como é que eu vou ter um contato direto com um cara lá em São Paulo? Não dá. Não dá, a não ser que ele esteja lá num momento, mas aí e no Rio, e na Bahia, e no Rio Grande do Norte, e no Ceará, aqui. Obviamente que a empresa ganhou robustez, você passa a ter problemas mais sofisticados, né? São outros problemas. Só aumenta os problemas. Você aumenta deixa, a gente tá chegando ao fim, já vai chegar a Santa Missa, já encerrou que ainda tem um break, né? Hoje o nosso horário, peço desculpa, hoje o nosso horário foi um pouquinho bagunçado por conta da minha agenda. E, Luiz, para encerrar, nós tivemos um momento de dificuldade na pandemia. Sim, A pandemia, muito. de adaptação. Nós estamos passando por outro momento de adaptação, que é a inteligência artificial. Hoje o nosso programa foi excepcional, não vai dar tempo para a gente trabalhar sobre isso. Que é o advento da inteligência artificial. Ensina para os nossos empresários. Eu falei pouco da tua empresa hoje porque eu queria adquirir mais esse teu conhecimento vasto. Sou um dos caras que te admira pela essa tua jornada. O que é que os empresários estão deixando passar aí como mensagem final nesse momento que também é um momento de incerteza, assim como foi na pandemia? Cara, a IA hoje é uma realidade, né? Você vê, né? Eu mesmo não tô aqui, né? Isso aqui é uma projeção minha, né? É brincadeira, pessoal. Cara, eu acho que é assim, ó, é o que eu sempre falo. O ideal é que você precisa estar sempre atualizado,
né? Você tem que estar sempre inovando e ligado no que está acontecendo de novo. Então, você vê, né? Nós temos 28 anos. Né? Nesses 28 anos, a gente se reinventou todo o tempo. Não foi só pandemia, entendeu? Então, toda hora você tem que estar se reinventando. Você tem que estar sempre tentando, né, trabalhar mais eficiente, reduzir custo e tal, entendeu? Então, hoje nós temos toda essa questão aí da tecnologia, que ela vem para ajudar muito. Porém, eu sempre digo que Certo. tudo que tem um lado bom também tem o seu lado negativo, né? Então a gente não pode, cara, deixar de valorizar essa coisa humana. E é isso que eu falo que a gente tem lá, entendeu? Então, isso é fundamental. Você tem sim que olhar as novas ferramentas, as novas tecnologias, mas você não pode deixar de lado, cara, o humano. Porque é esse cara que vai fazer com que a tecnologia ela funcione, né? Você pega a própria inteligência artificial. Você tem que trabalhar ela para que ela fique inteligente, né? Então, você monta ela de acordo com a sua característica, né? Uma que eu posso desenvolver para mim, pode ser que não seja ideal para você, entendeu? Porque tem a questão da humanidade. Então, eu acho que essa ligação é que é bacana. Fica o convite para um próximo programa. A gente chega ao fim, já vai chegar a Santa Missa. Obrigado. Tem duas participações especiais aqui, Thiago. Pode Manda. soltar? Vamos soltar aqui as duas participações especiais. Você conhece a Tainara? Tainara. Oi, meu amor, feliz aniversário. Hoje a gente celebra não só a sua vida, mas também um homem incrível que você é. Saiba que eu admiro muito a sua dedicação, a sua responsabilidade e a forma como você se entrega em tudo o que faz. Sua determinação e caráter me inspiram todos os dias, viu? Saiba disso. Que este novo ciclo seja repleto de saúde, conquistas e momentos felizes. E eu sou muito grata por compartilhar a vida ao seu lado. Te amo. Ô, rapaz, Breno. E tem outra participação. O centro é o Luiz hoje. Você conhece a dona Tereza? Eu conheço a dona Tereza. Foi tu que pediu, foi? Dona Tereza? Parabéns, Tiago. Que Jesus e Nossa Senhora te cubra de bênção e que você realize todos os seus sonhos. Um beijo. Te amo. Pronto. Pronto, Ela veio foi a a mais família curtinha, mas ela falou mais porque é mãe também, né? Fica essa mensagem aí, mas a gente tá fazendo o que gosta, trabalhando, né, nessas datas. Que é o 7x0, né? Mas Luiz vai ficar pronto. A gente tem que comemorar, pô. Tem que celebrar e tem que celebrar sempre. E tem que continuar a repetição de hábitos. A gente só consegue resultado com repetição de hábitos. Luiz, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço aí e tamo aí. Se precisar a gente vem de novo aí, a gente vem aí umas 5 vezes, né? Olha aí. Pedir perdão aqui, a gente estourou o break aqui. Em nome da fundação, a gente parabeniza o Thiago que colabora conosco aqui nesse conteúdo, né, de... Como é que eu posso dizer? Além de formar as pessoas, ser informativo, é um conteúdo de conscientização, né, para o empreendedor, para aquele que quer crescer, para aquele que pensa em inovar, né? Quando o Thiago chegou, voltou, né, para a FM Dom Bosco, lá na sala do jornalismo ele... Qual o nome que a gente vai dar? Aí a Jocasta disse assim, ei, Breno, o que tu pensa? Aí jogou a bomba pra mim. Aí eu fiquei, rapaz, se o programa vai falar de empreendedorismo, bora falar de inovação, né? Então bora inovar o Ceará, o Brasil e o mundo. Aí ficou Inova Ceará e aqui estamos. Muito bem. A gente finaliza, Thiago. O padre tem que rezar a missa. O padre vai rezar a missa. Vai, agradece aí pra gente dar tchau. Recebi um abraço aqui do Padre Magno, da direção da FM Dom Bosco. Queria agradecer. Obrigado. E Nova Ceará volta terça-feira, se Deus nos permitir. Obrigado, Bruno, pelas palavras.